Vamos para mais uma leitura. Eu estou muito feliz que a gente está quase no final dessa leitura. Estamos no capítulo 9, Maná no Deserto, subtítulo Emuná, feliz com o que lhe cabe na vida. A emuná verdadeira não se reflete numa barba comprida ou um tipo de vestimenta, mas sim em ser feliz com o que lhe cabe na vida. Emuná é saber que Deus lhe dá o Homer, sua porção diária para você cumprir sua missão nesse mundo. Devemos estar felizes com o que nos cabe cultivar um estilo de vida mais econômico. Na prática, isso significa que devemos proporcionar à nossa família o básico, que inclui comida e roupa. Devemos evitar compras impulsivas e desnecessárias, especialmente se não temos dinheiro para gastar. E isso pode parecer simples, mas com que frequência realmente seguimos esses conselhos? Confiança. O Reb Natan escreve em Likutei Alarot que a confiança em Deus é a melhor maneira de se ficar rico. Devemos olhar para o céu, a fonte da riqueza, e assim cumprir as palavras do rei Davi no Salmo 145. Os olhos de todos se voltam para ti com a esperança e o alimento de que precisam lhe proporcionam no tempo apropriado. O Reb Nachman escreve em Likutei Moharan ao contemplar Hashem, Deus com fé completa. O indivíduo pode se transformar num recipiente capaz de receber riquezas. A graça de Deus e suas bênçãos estão constantemente sendo distribuídas pelo mundo. Não podemos receber nada, porém, até prepararmos um recipiente digno, olhar para o céu e confiar em Deus, nos transforma no recipiente capaz de receber as bênçãos na hora apropriada. Deus não precisa de motivos para sustentar alguém e também não precisa de nada nosso em troca. Lembre-se, ele alimentou e cuidou dos filhos de Israel no deserto por 40 anos. Isso no deserto do Sinai, não na Suíça. Não havia cachoeiras, frutos silvestres ou magníficas fontes naturais, e mesmo assim nunca faltava nada. Na verdade, só precisamos de emprego hoje em dia porque não temos a completa fé de que Deus pode cuidar de todas as nossas necessidades. Já que a maioria das pessoas não vive com completa fé, não merecem receber as bênçãos de Deus de maneira aberta e milagrosa. Assim, a maioria de nós precisa trabalhar para que Deus possa nos mandar sustento de forma indireta, como um milagre oculto. Todo o objetivo espiritual do trabalho é desenvolvermos a consciência espiritual de que qualquer trabalho é apenas um canal para a abundância de Deus. Consciência espiritual e paz. O Reb Nachman ensina que a consciência espiritual nos conduz à riqueza e à facilidade em conseguir sustento. Infelizmente, o oposto também é verdade. A ignorância que resulta da falta de consciência espiritual torna o ganho do sustento intolerável. Vamos esclarecer um pouco mais esse princípio? Com consciência espiritual, podemos desenvolver relações pacíficas com os outros. O profeta diz em Isaías: e o lobo viverá com o cordeiro, pois a terra estará repleta de conhecimento e verdade absoluta. Esse conhecimento ou reconhecimento da verdade não é nada mais que consciência espiritual. No futuro, quando toda a humanidade reconhecer a verdade de Deus, haverá tamanha paz e harmonia no mundo que até mesmo opostos completos em todos os sentidos poderão viver juntos. É por meio da paz que encontramos bênção em nossas posses materiais, pois Deus não encontrou um recipiente melhor que a paz que possa conceder bênçãos sobre a nação de Israel. Por meio da consciência espiritual, podemos anular nossos traços de raiva e crueldade que se originam na falta de consciência espiritual. Como diz Eclesiastes, a raiva se aloja no íntimo dos tolos. A raiva controla, que resulta, a raiva controlada que resulta da consciência espiritual leva a um aumento na renda. A raiva destrói o sustento. Em contrapartida, quem desenvolve consciência espiritual automaticamente aumenta seus atributos de misericórdia e paz. Sabemos que Deus comanda o mundo conforme seu princípio, medida por medida. Desse modo, aqueles que são misericordiosos e bondosos com os outros recebem em troca a misericórdia e bondade de Deus. Aqueles que têm uma vida de compaixão e misericórdia para com os outros certamente não sentem falta de nada. Seu pior inimigo
Reb Nachman ensina: nós causamos nosso próprio sofrimento, seja por meio de dinheiro, saúde ou crianças. A graça e a glória de Deus estão constantemente brilhando em nós, mas por causa das nossas ações negativas, nos tornamos incapazes de receber essa luz. As ações indesejáveis de uma pessoa criam barreiras que bloqueiam a luz divina, causando sombras espirituais de escuridão. Quando alguém enfatiza buscas materiais e negligencia necessidades espirituais, o material cria uma sombra que bloqueia a luz espiritual, que é essencialmente a graça de Deus e a abundância divina. Devido a essa sombra ou barreira, a pessoa é incapaz de receber as bênçãos pretendidas de Deus e fica apenas com tristeza e sofrimento. Isso é como alguém lhe oferecer a melhor champanhe do mundo e você não ter uma taça. O dono da garrafa certamente não vai colocar sua champanhe de US$ 800 no chão. Então, se queremos as melhores bênçãos de Deus, também devemos preparar um recipiente digno e remover as prioridades materiais da vida que bloqueiam a luz divina. Nós fortalecemos o recipiente que nos permite receber a abundância divina, que inclui sustento e riqueza, além de boa saúde, quando intensificamos nossa fé, como mencionado ao longo deste livro. Resumindo, o principal recipiente que capacita a pessoa a prosperar é a confiança em Deus. A confiança se origina em uma consciência espiritual ampliada. Saber que Deus é o único que nos sustenta e que devemos cultivar confiança nele como principal esforço para ganhar dinheiro. A confiança em Deus neutraliza a preocupação e a depressão. E, melhor de tudo, nos dá autoconfiança e alegria. Medo e outros mestres. Quem deve dinheiro às outras pessoas é subserviente a elas. Você anda com medo do que pode lhe acontecer se não conseguir pagar o empréstimo? Cadeia, fome, dormir na rua, ser assaltado. Esse medo inapropriado é uma das causas da pobreza. Se você teme Deus, não teme mais ninguém. Sem o temor a Deus, temos vários outros mestres e coisas a temer, como credores, Receita Federal, chefes e muito mais. A falta de fé origina perdas financeiras, problemas e deficiências. Com confiança completa em Deus, não temos nada com o que nos preocupar, porque sabemos que Ele sempre proveu e continuará a fazê-lo. O profeta, portanto, declara em Jeremias 17:18: abençoado é aquele que confia no Senhor, que fez do Senhor a sua esperança, a sua confiança é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, cujas raízes encontram facilmente água, que não se incomoda com os fortes calores, nem se aflige com os meses de seca. Uma das atitudes necessárias para conseguirmos confiança completa em Deus é ter o tipo apropriado de medo, que é não temer nem reverenciar nada senão Deus. Devemos nos perguntar: só reverenciamos e tememos Deus se acreditamos que qualquer outro poder ou força humana exerce qualquer tipo de controle sobre nossa vida, então tememos aquele homem ou aquele poder. E por isso cultivamos o tipo errado de medo e reverência. Os profetas aludem a esse ponto também. Confiarei e não temerei. Isaías capítulo 12. Confiante em Deus, não temerei o que possa fazer um ser mortal. Salmo 56. A pessoa que vive de acordo com essas verdades eternas não teme ninguém e não está nem um pouco preocupada com o que irá comer amanhã. Se a confiança que resulta da fé, todo dia pensamos: como farei para sobreviver hoje? Como poderei sustentar a todos? Quanto mais a pessoa trabalha e quanto mais dinheiro ganha, acreditamos equivocadamente que essa é a solução para os seus problemas. Mais preocupação e ansiedade tem, pois agora precisa descobrir um jeito de manter seu nível de riqueza. Nossos sábios ensinam em Ética dos Pais, capítulo 2: aumenta a riqueza, aumentam as preocupações. E essa dor e sofrimento vem do temor equivocado, confiar em qualquer coisa que não Deus. Quem tem confiança completa em Deus simplesmente não tem medo ou preocupações. Deus é capaz de qualquer coisa e toda a riqueza vem dele. Se Deus quer que sejamos ricos, seremos. Não importa quanto esforço colocamos em nosso trabalho, tudo o que precisamos fazer é encontrar um emprego para que Deus possa nos abençoar de maneira oculta e ninguém poderá encostar em nós. Os outros não conseguirão tomar o nosso dinheiro, não importa quão determinados estejam. Em suma, os principais motivos para as pessoas estarem na pobreza são os temores equivocados. Esses medos são o resultado de nossa dependência para o sustento de outras fontes que não Deus. As pessoas criam mestres que lhes trazem nada mais que preocupação e estresse. Ademais, essa situação pode virar uma bola de neve e a pessoa
pega cada vez mais dinheiro emprestado, se estressa cada vez mais. Riqueza permitida. Comércio, indústria, emprego, direito empresarial, sociedade, qualquer troca monetária, empréstimo, aluguel, compra e venda são negociações claramente controladas pela lei judaica. É como se quem trabalha para viver se esforça para manter essas leis, estudasse Torá o dia todo. Desse modo, o dono do mercado ou o taxista que negocia honestamente, evitando trapaças e fraudes, é considerado até mais importante que o estudioso de Torá. O negociante ou comerciante que ganha a vida de acordo com as diretrizes da Torá está de fato cumprindo as palavras da Torá. Todos devem se empenhar para preservar os padrões estabelecidos pela Torá em todos os aspectos. Muitas dificuldades espirituais estão enraizadas na cobiça por dinheiro que não é legitimamente nosso. As pessoas cobiçam as coisas por falta de fé. Acreditam que deveriam possuir o que não têm. É como se dissessem: Deus, acho que você está errado e que isso deveria ser meu. Essa falta de fé prejudica nosso relacionamento com Deus. E isso se aplica ao dinheiro necessário para a sobrevivência. Se esquecemos que Deus comanda o mundo e que ele está envolvido direta e intimamente em cada transação, demonstramos falta de fé. Ademais, isso nos leva a tensão e tristeza quando algo não está de acordo com nossa vontade, com que nossa vontade aconteça. A riqueza adquirida com a violação da Torá é como uma bomba relógio, uma fonte segura de danos para o indivíduo não tão virtuoso. O profeta Jeremias adverte no capítulo 17: Assim é aquele que junta riquezas, mas não corretamente. No meio de seus dias as deixará e no fim se mostrará insensato. Todas as leis referentes ao sustento estão no Shulchan Aruch na quarta seção, chamada Roshem Mishpat. Quem quer ganhar a vida apropriadamente, de acordo com a Torá, deve fazer o esforço de aprender essas leis profundamente sozinho ou com um rabino, professor qualificado. Conclua esse capítulo com as influências mais positivas sobre o sustento. Estimar a esposa lhe fará rico, diz o Talmud em aramaico. O kilu lene shaihu yeheha ditada. Se você honra e estima sua esposa, ficará rico. Mencionamos isso anteriormente, mas repito e enfatizo que o homem deve se esforçar para ter shalom bait, paz no lar. Se não acomode, não se acomode por nada menos que a paz verdadeira. Eu tenho paz no lar. Pergunte a si mesmo. É fácil se enganar e dizer, é claro que tenho. Não sinto repulsa por minha esposa e você sente que está bem, mas pergunte-se, você realmente ama e estima sua esposa? Isso é muito importante quando o marido aprecia a esposa. Ele ilumina a alma dela com sua luz interior. Essa iluminação da alma da mulher cria uma atmosfera de bênção na casa, como uma renda suficiente para todas as necessidades essenciais. Siga essa fórmula e você será feliz com o que tem e não terá dívidas. Trata-se de uma lei universal, aquele que já fez o esforço de melhorar a paz no lar presenciou grandes salvações na área do sustento. Caso você precise de ajuda para melhorar sua paz no lar, leia o livro Jardim da Paz, um manual de Shalom Bait para homens. Faça o que está escrito no livro e sua renda melhorará. Temos também vários CDs sobre o assunto a respeito da esposa. Valorizar a esposa não lhe garante 90% de chances de conseguir uma boa renda. É algo 100% garantido. Essa promessa está nas páginas do Talmud, subscritas por nossos sábios de abençoada memória. Se você honra e estima sua esposa, ganhará mais dinheiro. Estimar a esposa é o principal para trazer bênção ao lar. No entanto, respeitá-la é apenas o princípio, diz o Talmud. Não há bênção no lar sem a honra da mulher. Ou seja, não há bênção no lar se você não concede respeito e prestígio à sua esposa. Isso é mais que demonstrar afeto, significa que você a honra. Honrar a esposa é o segundo princípio essencial para o lar repleto de bênçãos. O que significa honrar a esposa? Significa que quando ela fala, você dá toda a sua atenção e escuta tudo o que ela tem a dizer. Quando ela quer algo, você respeita. Quando ela quer algo, você respeita a vontade dela. Isso é honrar e respeitar a esposa. Leve as necessidades dela em consideração. Os homens fazem isso e ganham dinheiro. Ficam ricos, você também pode. Terminado com a amorosa graça de Deus. Apêndice a Parashat Aman, Êxodo. Ah, ele vai falar de uma paraxá aqui. De
E apêndice B, reza para retificar os pecados cometidos entre o homem e seu próximo. Mestre do universo, eu perdoo qualquer um que tenha me deixado com raiva ou pecado contra mim, seja contra meu corpo, propriedade, honra ou qualquer outra coisa que eu possua. Eu perdoo, tenha o pecado sido intencional, com malícia, sem querer ou de propósito. Perdoo quem pecou contra mim por meio de pensamento, fala ou ação nessa encarnação ou em outra. Eu perdoo todo judeu e que ninguém seja punido em meu nome. Mestre do universo, por favor, tenha piedade, perdoe-me por ter magoado, aborrecido ou ferido alguém de alguma maneira e por todos os pecados que cometi contra o próximo, que tenham afetado o corpo, dinheiro e honra. Se feri alguém intencional ou acidentalmente, se magoei com o meu pensamento, fala ou ação nesta encarnação ou em uma anterior, por favor, Deus, perdoe-me completamente por tudo que fiz, por favor, conceda a quem eu feri a capacidade e o desejo de me perdoar, que ninguém cultive maus sentimentos com relação a mim. Mestre do universo, por favor, conceda a todos a capacidade de saber que tudo o que acontece é para o bem. Que eu entenda que geralmente sou prejudicado pelos outros porque eu mesmo, de alguma forma, prejudiquei em outra encarnação a quem que me fere hoje. Que eu saiba que se quiser quebrar esse ciclo vicioso, devo perdoar completamente quem pecou contra mim. Só assim o ciclo terminará. Se eu não perdoo, desperdiço a oportunidade de terminar esse ciclo de uma vez por todas. Ademais, assim como eu guardo rancor, guardarão rancor contra mim no alto. Deus me livre. Mestre do universo, por favor, me dê forças para superar meus traços ruins de personalidade. Conceda-me a habilidade de ser um farol de luz a todos. Permita-me que eu influencie a todos que conheço, especialmente meu cônjuge e meus filhos, física e espiritualmente. Que eu viva com alegria, amor e um bom coração. Que eu sempre me lembre da minha oportunidade de ouro de consertar os erros que cometi em vidas passadas. Que eu possa conhecer a todos que prejudiquei e possa me retificar por meus erros e que esses encontros levem apenas ao bem. Mestre do universo, o coração dos homens e dos anjos está em suas mãos. Tenha misericórdia e instile em cada judeu a vontade de perdoar o coração, de coração aberto. Pai misericordioso, ajude-me a tranquilizar quem magoei e a ser perdoado. Por favor, Deus, inspire o perdão no coração de quem se lembra de ter sido magoado por mim. Do mesmo modo, alimente em mim o atributo do perdão para que eu possa perdoar a todos, mesmo que eu não me lembre dos episódios específicos. Mestre do universo, tenha piedade de mim. Ajude-me a devolver tudo que roubei dos outros. Se roubei intencional ou acidentalmente, seja por meio de negociação, roubo direto ou justificado, o que está errado, ajude-me a consertar meus erros. Se ainda tenho algum dinheiro ou propriedade que não me pertence, independentemente de como eu os adquiri, ajude-me a devolvê-los ao verdadeiro dono. Se eu peguei algo e esqueci, por favor, envie-me um sinal para que eu me lembre, independentemente de ter roubado nesta vida ou em outra encarnação. Ajude-me a desfazer o que fiz de errado, que eu rapidamente pague tudo a quem devo, que nenhum centavo alheio fique comigo, mesmo que eu possa pagar aos filhos de meu credor, que assim seja. Por favor, tenha misericórdia, que eu possa perdoar completamente a quem, por algum motivo, tenha me roubado dinheiro. Fortaleça-me, Deus, para que eu possa abordar essas situações com fé completa e entender que isso está acontecendo comigo para o meu próprio bem. Que eu compreenda que é melhor pagar as coisas nesse mundo do que no próximo. Esses infortúnios acontecem como resultado dos meus pecados, seja nessa vida ou em uma anterior, e que eu me inspire a fazer chuva completa e a retornar a você. Deus, você sabe a gravidade do pecado do roubo. Roubar equivale a matar uma pessoa e a cometer adultério. Por favor, em sua grande misericórdia, conceda-me a prosperidade que me permita pagar todas as minhas dívidas, que eu tenha dinheiro suficiente para colocar as coisas em ordem e para devolver tudo que de alguma maneira roubei. Que as pessoas que receberem meu pagamento se tranquilizem e sejam libertadas de seus problemas. Ó Pai misericordioso, tenha piedade de minha alma, ajude-me a consertar tudo que fiz de errado, ajude-me não apenas a retificar o mal, mas também a fazer o bem. Ajude-me a fazer caridade, que eu tenha um papel na propagação da Torá e de sua luz no mundo, no meio da distribuição dos livros e CDs, que eu tenha o mérito de expiar os pecados de roubo que eu cometi por meio da minha ajuda na propagação da Torá. Quando aqueles que de quem roubei morrerem, que entendam que a Torá se espalhou ainda mais pelo mundo, em parte pelo mérito de seu dinheiro, que esse fato lhe acalme a alma e faça com que me perdoe, e assim também pelo mérito da caridade que farei,
que eu sempre supere minha cobiça pelas posses dos meus amigos, que eu não mais cobice o que não é meu e que eu seja perdoado por ter cobiçado até agora. Foi por causa desses desejos que fui levado a roubar, e sim, que o mérito da caridade me eleve e retifique o estrago em minha alma. Que seja da sua vontade, Deus, meu Deus e Deus de nossos patriarcas, que eu não peque mais e que eu nunca mais volte a ser desobediente, que eu nunca mais o deixe com raiva e que eu faça apenas o bem aos seus olhos, que o que eu já cometi seja apagado por meio da sua abundante misericórdia, e não por meio de problemas e testes, que minhas palavras e meus pensamentos lhe agradem, Deus, meu refúgio redentor. Que seja da sua vontade, Deus, nosso Deus e Deus dos nossos patriarcas, que você seja benevolente e misericordioso comigo, que você sempre me proteja do terrível pecado, da raiva e da teimosia, já que estes ficam gravados em nós desde cedo. Fiquei com raiva tantas vezes que não percebo mais quando me enfureço no calor do momento. Somente depois do ocorrido eu paro e reflito sobre meu temperamento, o qual eu até mesmo justifico. Deus, você também sabe que a raiva equivale à idolatria, prática expressamente proibida, como está escrito, não deve haver entre o povo um Deus estrangeiro, e não deveis vos curvar a um Deus estrangeiro. Ficar com raiva significa que eu sinto que algo deveria estar diferente, sinto que as coisas não estão exatamente como deveriam ser, ou seja, eu afirmo que discordo completamente do modo como Deus comanda o mundo. Essa é a definição exata de idolatria. Viver assim pode nos destruir completamente, como está escrito. Ele se destrói por meio de sua raiva devido aos seus pecados. Deus, não faço ideia de como me livrar do terrível pecado da raiva que eu continuo a cometer. Mestre do universo, que concede o bem a todos, instrua-me pelos caminhos de sua benevolência, de acordo com o seu nível, para que eu mereça emular seus traços sagrados. Ajude-me a ser uma boa pessoa e erradique qualquer traço de raiva e teimosia de dentro de mim. Sempre que o Yetzer Hará me instigar a ficar com raiva, que eu me lembre com fé completa que estou prestes a receber o prêmio da grande abundância do alto. Ajude-me a passar no teste da tentação e a não ficar irritado em circunstância alguma, que eu possa transformar todos os meus sentimentos de raiva em sentimentos de bondade e misericórdia, que eu mereça grande prosperidade espiritual, o muro de prosperidade espiritual, como está escrito, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar, Provérbios 12, 18, 11. Que esse muro de prosperidade me proteja da raiva, sentimento que me transforma numa cidade desprotegida, como o rei Salomão escreve também em Provérbios. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Mestre do universo, a minha tendência em me preocupar demais com as coisas faz com que eu caia na armadilha da raiva, fico obcecado e começo a acreditar que não pode haver alternativa além da minha opinião. O que me deixa frustrado e confuso. Para piorar, meus pecados obscureceram minha consciência espiritual, assim não posso formular as rezas de que preciso para superar o pecado da raiva. Só me resta pedir ajuda. Salve-me, meu rei. Salve-me, meu pai, meu mestre, meu Deus. Ajude-me a anular essa minha terrível característica. Que eu mereça a riqueza espiritual, fonte de toda a vitalidade da alma. Ajude-me a quebrar completamente meu desejo por falsa riqueza, dinheiro que não me pertence. Que eu consiga parar de correr atrás do dinheiro. Por favor, Deus, destrua qualquer desejo por riqueza material. Tudo o que quero é me conectar a você. Do mesmo modo, tenha piedade e me salve do terrível pecado do roubo, que eu nunca roube nada de ninguém, nem um centavo, que eu nunca cobice meu amigo, sua casa, sua posse, sua esposa, dinheiro, roupa ou qualquer coisa que lhe pertença. Mestre do universo, você sabe quantas pessoas caíram na armadilha da cobiça por dinheiro, por muitos o pecado não para na cobiça, chega ao roubo. A cobiça é a raiz do roubo. Salve-me desses dois pecados, salve-me para que eu fique livre de qualquer forma de roubo, que eu nunca olhe para o que o meu amigo tem, que eu nunca cobice o que é dele, por favor. Deus, proteja-me dos outros, que eles não me olhem com olhos imorais e desejem o que me pertence. Que nunca ninguém encoste a mão em mim, em minha esposa, filhos, casa, dinheiro ou qualquer outra posse, que todos sejamos fortes para vencer aqueles que querem nos ferir, que os perversos sejam derrubados e percam todos os poderes de prejudicar os outros. Por favor, que eu possa fazer minha caridade aos pobres e que por esse mérito eu tenha sucesso em meus empreendimentos. Que seja da sua vontade que eu receba meu sustento mesmo antes de precisar. Conceda-me prosperidade espiritual, honra e vida, Mestre do universo. Você sabe que o transportador enfraqueceu, Neemias 4:4, e que eu estaria perdido sem você. Não posso conseguir uma renda que me garanta sucesso se não confio em você completamente, você que sustenta tudo e a todos.
do verme à grande besta, tenha piedade e me sustente. Proteja-me e crie uma maneira para que eu consiga meu sustento, que eu nunca tenha de depender de presentes ou empréstimos para viver. E, por favor, ajude-me a pagar as dívidas que já tenho. Deus cuide de mim para que eu não contraia dívidas novamente. Proteja-me de possíveis pecados e que de hoje em diante eu nunca mais roube. Que eu possa devolver cada centavo roubado sem querer ou de propósito, independentemente se conseguiu o dinheiro por meio de negócios clandestinos ou por roubo direto. Que cada real seja devolvido ao seu dono legítimo. Por favor, Deus, abençoe-me com dinheiro suficiente para retificar os erros que cometi. E se roubei algo que não me lembro, ajude-me a lembrar para que eu possa devolver o que não é meu, que eu possa cumprir as palavras de nossos sábios, assim como utilizar esse dinheiro que eu não posso devolver, pois não lembro a quem devo devolver, para fins públicos. Deus, você, sem dúvida, conhece as graves consequências do roubo. Ajude-me em minha purificação. Ó Pai misericordioso, tenha piedade de minha alma e ajude-me a consertar tudo que fiz de errado. Ajude-me não somente a desfazer o mal, mas também a fazer o bem. Ajude-me a fazer caridade ao pobre, para que eu possa retificar o pecado de cobiça e roubo, e que seja da tua vontade, Deus misericordioso, que eu tenha o mérito de poder me retificar completamente pelo pecado do derramamento de sêmen, pelo pecado do derramamento de sêmen em vão, e que eu mereça me purificar por meio daquilo que me é permitido. Proteja-me e salve-me desse desejo e da cobiça por dinheiro. Conceda-me a força de acabar com esses desejos de uma vez por todas. Não apenas que eu mereça ações puras, mas que meus pensamentos permaneçam puros e protegidos também. Proteja-me daqueles cujo único propósito é usar o desejo para me destruir espiritualmente, pois são os que sem motivo me odeiam, e continuamente multiplica-se o número dos que me querem destruir. A inimigos caluniadores terei que pagar o que alegam sem que eu nunca os tivesse roubado. Mestre do universo, salve-me de meus inimigos, fortaleça-me contra aqueles que se levantam contra mim, proteja-me para que eu não entre em discussões, conceda-me graça e misericórdia, que eu mereça ser gracioso e sábio aos olhos de Deus e da humanidade, e que minhas palavras sejam ouvidas e usadas como combustível para o meu crescimento espiritual. Tenha piedade, permita descobrir e utilizar os portões da sabedoria e da introspecção que os justos abriram para nós. Eles, com sua grandeza, se rebaixaram e ocultaram sua luz para que pudéssemos percebê-la de acordo com o nosso nível. Eles, que com seu temor a Torá abriram os portões da sabedoria e da introspecção, que eu tenho o mérito de me apegar a essas pessoas e absorver seus conhecimentos para poder me conectar a você da maneira mais apropriada. Que Deus nos traga Mashiach, o Redentor, e que Elias, o profeta, o acompanhe. Poupe-nos da boca dos leões e que pais e filhos se alegrem brevemente em nossos dias. Amém. Que assim seja a sua vontade e digamos amém. Terminamos o livro. Estou muito feliz que no final do livro ele toca no assunto. Não esqueçam. Ele falou ali no último capítulo, um resumo, né? Para a Cibele, que não estava aqui no começo. Ele falou sobre feliz com o que nos cabe. E no final ele diz: não se esqueçam, façam uma mulher feliz. Eu achei isso demais. Eu gostei ainda mais dele por causa disso. Muito bom, muito boa essa oração, bem longa, mas bem boa, para que Deus possa fazer com que a gente se lembre e que principalmente a gente lembre e não esqueça de amar, porque quando a gente está fazendo doações, a gente está amando, dando amor. Que a gente nunca esqueça de ser como o Espírito Santo, que somente doa amor. Somente doa amor. Eu coloquei na minha tela do telefone um lembrete. Para mim, eu que pertenço tal, que permaneço tal qual como Deus me criou, libero o mundo de tudo que pensei que ele fosse, pois sou real e o mundo não o é. Eu me permito receber o bem que é meu por direito. Eu sou o amor, eu recebo amor, eu entrego amor. E isso para mim é o suficiente. Sabermos que somos espirituais e que o espírito não precisa de redenção, pois está conectado com o nosso Pai, não está separado. É para isso que caminha todo o judaísmo, para a unicidade de Deus, quando ele fala ali no livro, quando nós chegarmos na verdade de Deus. O que que ele está querendo dizer? Na verdade da unidade com Deus, não, não da separação, não em outras forças que não seja única, exclusivamente Deus. Quando a gente chegar nisso, ninguém vai brigar.
Então, vai ser ótimo. Por isso que o leão e a pessoa vai estar ali numa boa na lagoa, porque é amor. Então, a única competição que a gente pode ter é de quem doa mais amor um para o outro. Eu acho isso fantástico. Se vocês tiverem comentários, vamos encerrar por aqui. A gente conversa lá no grupo com esse fim de livro aqui e a possibilidade de um novo. Eu já tenho um novo para compartilhar com vocês, mas ele é um livro bem disruptivo. Ele é um livro muito bom que fala sobre a nosso novo momento como pessoas ali no grupo, como mulheres. Algumas pessoas estão se desconectando e se permanece conectada, eu acredito fortemente que é porque é capaz de ouvir esse novo livro. Então, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Beijo, Sibeli. Bom dia.